Medo de falar em público. Como é que é isso para você? Você não tem? Ou passa a ser medo quando são pessoas desconhecidas, que você tem que falar algo, quer seja uma palestra, quer seja um depoimento, quer seja simplesmente se apresentar? Amigos, esse tema, ele é muito mais comum do que você imagina. E tem muito para a gente conversar. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a tua presença aqui, prestigiando mais uma conversa de bom tom. E quero tentar trazer alguns olhares que a faça refletir, que o faça refletir sobre esse medo, se você os tem, tá? Vamos conversar um pouco e se ao final for útil para você, dá o like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas que você acredita que vão se beneficiar com esse vídeo, tá bom? Eu agradeço desde já. Então traz consciência para a tua escolha, fica aqui comigo e vamos conversar um pouquinho. Primeiro é o seguinte, o medo em falar em público, né? Esse é o tema. Então, o primeiro ponto que a gente tem que parar e ver é o seguinte, é o medo. O medo, ele, digamos, uma pessoa admitir medos, parece que é um grande pecado, é um defeito, é uma falha, como se não pudéssemos sentir o medo, ou mesmo, tá, como se o medo não tivesse uma função. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa chamar a atenção é se você aceita os seus medos. Se você olhar ao longo da sua vida, na sua linha do tempo, será que você não vai encontrar muitos momentos em que você sentiu medo? Medos na infância, na adolescência e até agora na vida adulta. Nós sentimos medo. O medo é uma das emoções básicas. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade de aceitar o medo, elas terão a ter dificuldade de trabalhar-se em situações onde esse medo apareça. Porque ele vai aparecer. Porque é uma reação natural do organismo ter medo diante de algo que pareça ameaçador. Então, você já sentiu medos, você hoje pode sentir medo e amanhã você pode sentir medo, tá? Então, eu te convido a diminuir o preconceito e poder aceitar que o medo é uma das emoções básicas. Então, nós temos a alegria, temos a tristeza, temos a raiva e temos o medo. Cada uma delas são funções. Eu convido você, desde já, a ver aquele filme da Pixar, aquela animação, o Divertidamente 1. Inclusive, agora, já, em julho, será lançado o Divertidamente 2, onde o personagem principal já é adolescente. Muito bacana. Então, acolher o medo como uma emoção básica, ela é fundamental, tá? Para que a gente possa mergulhar no processo de autoconhecimento, onde você possa descobrir, tá? Onde, tá, ele aparece, por que aparece, em que situações aparece, se é claro, se ele fica subjacente, tá? E principalmente se o medo é real, o medo é imaginário, tá? Medo real, existe um evento, existe o fato, existe o estímulo ameaçador que vai gerar essa reação. Toda reação tem uma emoção na base. Então, o medo, tá, é aquele que indica que nós estamos sendo ameaçados, estamos com risco, tá? Acontece que quando o medo é imaginário, ele é uma distorção, é um medo que está distorcido, tá, no nosso psiquismo. Então tem um medo real, está ali o estímulo ameaçador, concreto, faz sentido, por exemplo, um cachorro que quer lhe morder, alguém, né, que está querendo lhe assaltar e está ameaçando a vida. Então, uma área do teu cérebro, a amígdala, vai identificar, vai entrar no circuito da hipófise, vai mandar um sinal lá para a suprarrenal e vai liberar adrenalina, cortisol
e noradrenalina, tá? Que são substâncias que no organismo vão fazer você se agitar, se inquietar, quer seja para avançar para o cachorro, por exemplo, brigar com ele ou fugir, tá? É tanto que vai trazer inquietação no perna, braço, tá? Com aumento da palpitação, da aceleração cardíaca, para jogar sangue, irrigar para essas áreas e para o cérebro, fazendo que você pense muito rápido. Então, o medo real, o estímulo está ali. O medo imaginário é algo que não necessariamente é ameaçador, mas para você, pela sua história, pela sua vida, por algo da sua estrutura, faz realmente parecer gerador de sofrimento, algo que realmente ameaça, tá? É fundamental a gente entender assim, né, que na nossa sociedade assumir medo é como se a pessoa fosse menor, como se tivesse que ser sempre corajoso, como se tivesse sempre ser corajosa. E a vida real é que não é assim. Uma pessoa pode ter coragem de desbravar um oceano e pode ter medo de barata. Por que não? Independentemente de ser homem, ser mulher. Tá? Então, é importante que a gente entenda que o medo é uma reação natural que não caracteriza a pessoa como um todo. Não, é apenas uma reação. Quando nós, digamos, experienciamos na infância situações que são ameaçadoras, dependendo do nível de belicosidade, a gravidade dessas ameaças, tá? Lembrando que é uma estrutura infantil, é a criança, aquilo pode gerar marcas muito fortes, que vão influenciar ao longo da vida dela. Eu costumo dizer até, junto aqui as pessoas que eu acompanho aqui no caminho, aqui no consultório, né, que é como se o botão do medo foi apertado e ele travou. E ele está continuamente fazendo que a pessoa esteja em alerta, em vigilância e muitas vezes sofrendo um nível de ansiedade que vai estar diretamente ligado ao medo, à ansiedade. Quanto mais o medo está presente, mais a ansiedade sobe, tá? E consequentemente gerando desgaste, muitas vezes levando a um abaixo do humor, tá? Então, uma pessoa que teve, né, digamos, fragilização na sua estrutura, na formação da identidade, tá? Enquanto criança, que gerou um autoconceito inseguro quanto ao seu próprio valor, capacidade, possibilidades, ela, tá, tenderá realmente a não se expor, ter realmente um crivo muito forte de exposição. Quando alguém vai falar em público, ela vai ser o centro mesmo, ela vai ser o centro das atenções, ela está ali falando e as outras pessoas estão ouvindo-a. Então, se ela tem essa fragilidade na estrutura, a tendência é que ela, digamos, já parte para esse enfrentamento pré-ocupada, ou seja, ocupada antes do tempo, com o que as pessoas vão pensar dela, se ela vai atender às expectativas das pessoas, pelo medo do julgamento, medo de ser julgada, não ser validada, não ser apoiada, e com isso ela não ser querida, não ser benquista por aqueles que a escutam, né? E esse modo de funcionar é um script interno que foi gerado na infância. Quantas e quantas crianças, né? Todas na verdade, né? A criança precisa da validação do adulto, sim, precisa sim, para que ela forme um autoconceito positivo. Quando ela é muito criticada, condenada, quando ela é vista muitos aspectos negativos, ela vai formatar um autoconceito depreciativo de si mesma, gerando insegurança e puxando a autoestima para baixo, fazendo com que ela tenda a dar mais poder aos outros sobre ela do que o poder dela influenciando os outros, ou sendo acima, ou mesmo reconhecendo uma equanimidade de poder entre ela e o outro, entre ela e as situações. Então, essa criança tende a ter um sistema de defesa, tá, do ego, tá, ativado constantemente para evitar a possibilidade de ser envergonhada, de ser excluída, tá? E falar em público seria esse lugar onde os holofotes estarão sobre ela e
se a pessoa é insegura, ela tenderá a dar um grande poder àqueles que estão na plateia, que muitas vezes nem sabe o tema que ela sabe, está ali disposta a falar, disponível para falar. Muitas vezes ela nem conhece, mas as suas inseguranças internas fazem com que ela potencialize um olhar de crítica vindo do outro, que na verdade ela mesma tem. Uma pessoa que tem, que se prepara um tema, tá? Ela terá, digamos que mais facilidade de fazer o enfrentamento. Porém, tem pessoas que, mesmo se preparando muito, sabendo, dominando o tema, teoricamente, elas travam por conta desse aspecto emocional. Nós temos trabalhado aqui a importância do autoconhecimento para nós trabalharmos as nossas sombras, tá? Fortalecendo a identidade, o nosso próprio modo de ser. Então, há necessidade constante no dia a dia de autoconhecimento para fazer com que a gente se aproprie de uma autorresponsabilidade em todas as áreas, para que a gente possa conviver com as pessoas, ter as nossas relações, tá? As nossas interações, que faz com que nós sejamos dependentes de algum aspecto dos outros, quer seja uma prestação de serviço, quer seja fazer algo, tanto a gente dos outros como os outros da gente. Mas o que a gente busca é a autonomia, onde a gente possa ter clareza quanto ao que a gente pode e o que não pode, o que a gente precisa do outro e o que não precisa, onde a gente identifica uma autoridade do outro, e quando não tem essa autoridade, que a gente possa estar dando a mais, que aquilo é distorcido. Então, se você tem dificuldade de falar em público, você fica muito nervoso, nervosa, se você se sente ansioso, ansiosa, começa a taquicardia, palpitação, dor de barriga, tá? Se você sente falta de ar, vertigem, se você se percebe confuso, tá? Para pensar. Não vai ser simplesmente curso de oratória, técnicas que vão te sugerir que você vai resolver isso. Na verdade, essa situação e essa sua reação nessa situação é um chamado para você voltar-se para o autoconhecimento e realmente investir em conhecendo-se, fortalecer-se como pessoa, como indivíduo que tem fragilidades, mas tem potencialidades. Quanto mais você aceitar a sua fragilidade, não para ficar aí, mas para, em aceitando, trabalhar-se para evoluir e superar, você vai se sentir mais satisfeito, mais satisfeita. Vai tornar situações onde você se vê exposta ao olhar do outro com mais tranquilidade, sem que seja fonte de sofrimento. Reflete sobre isso, tá? Procura durante essa semana ver as situações em que, diante dos outros, às vezes não é nem uma palestra, às vezes você chega num restaurante, vai sentar numa mesa de desconhecidos e você se sente travado, inibido. Às vezes são situações do dia a dia, você entra no elevador, o elevador está cheio, as pessoas vão olhar para você, tem gente que fica inquieta, ansioso, nervoso, nervosa. Passa essa semana avaliando isso. E se você identificar que você tem dificuldade, não só de falar em público, mas de se expor, de ser o foco da atenção das outras pessoas, se o julgamento delas te incomoda, que tal procurar uma terapia se você ainda não está fazendo? Vale a pena. Isso vai te ajudar e muito a não perder tanta energia em situações como essa. Vai fazer com que você possa muitas vezes, talvez você já tenha perdido oportunidades, evitado situações que muito lhe acrescentariam por medo. Por exemplo, medo de falar em público. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal e compartilha. Se foi bom para você, pode ajudar alguém. Tá? Eu te desejo, do fundo do meu coração, que você tenha muita paz e que viva o bem. Que você faça o bem e assim atinja a sua paz.